Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nessa lição de número 5, nós vamos contar para as crianças a história bíblica de Moisés, de como Deus protegeu esse bebê, porque tinha um grande propósito para a sua vida. O tema dessa lição é: adoramos a Deus por sua proteção. O texto bíblico base para esse estudo está em Êxodo, capítulo 1 e 2. Como atividade preparatória para essa lição, esse caça-palavras é bem interessante. E olha só, hein? Aparentemente parece fácil, mas algumas palavras estão bem difíceis de serem achadas. Talvez uma ou outra ali a criança vai bater o olho e vai achar, mas outras palavras que estão na diagonal ou mesmo transversal estão difíceis de serem encontradas, viu? Então dê um tempo para elas encontrarem. Quem sabe uma compartilha com a outra as palavras que encontraram, né? E as que elas não acharem, você então mostra para elas. Ao terminar então essa atividade do caça-palavras, você vai perguntar para elas para que serve cada um desses itens. E dê a dica, cada um deles serve para proteger alguma coisa. E daí então você vai perguntando: o chapéu, proteger a cabeça, o protetor solar, para que serve? Enfim. Quando chegar na última palavra, que é a Bíblia, você pergunta: e a Bíblia, para que serve? E com certeza muitos vão falar: para proteger nosso coração, a nossa mente, nos guiar, enfim. E daí então, com essa introdução, você diz que na história de hoje nós vamos aprender como Deus, protegeu Moisés e como também ele nos protege. A mensagem central da lição de hoje é: adoramos a Deus quando louvamos por sua proteção. A lição diz que Deus abençoou os israelitas no Egito e como eles prosperavam, os egípcios iam ficando com medo da força dos israelitas e então os obrigavam à escravidão. Satanás trabalhou através de Faraó para tentar impedir a liberdade e também o crescimento do povo de Deus. Faraó então ordenou que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas. A mãe de Moisés o escondeu durante 3 meses e depois então o colocou em um cesto dentro, no rio. A princesa de Faraó encontrou e o adotou como seu próprio filho. A princesa enviou a irmã de Moisés, Miriam, para chamar alguém que pudesse cuidar do bebê. E ela chamou, é claro, a própria mãe. A mãe de Moisés o ensinou a adorar a Deus, e quando Moisés foi para a corte de Faraó, ele se recusou a inclinar-se diante dos deuses egípcios. Mais tarde, Moisés acabou matando um supervisor egípcio que estava espancando um israelita. Mas depois então, fugiu para salvar a própria vida. Bem, o enfoque dessa lição é a adoração. As orações de Joquebede, suplicando a proteção para o seu filho, foram respondidas. Deus estava com Moisés lá no Egito e o ajudou a resistir à tentação. E embora Moisés tivesse fugido por matar um egípcio, Deus estava com ele e o protegeu. Em todas as situações, Moisés adorou e reverenciou a Deus. Essa lição ajudará a criança a saber que Deus está no comando e sempre vai proteger os seus filhos. Com isso, você pode se sentir feliz, porque Deus está com você em todas as ocasiões. Também devemos responder essa proteção louvando a Deus o tempo todo. O verso para memorizar está bem fácil essa semana e você pode dizer para as crianças: respirem. Porque nós respiramos, temos vida. E a Bíblia diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. E esse é o nosso verso para memorizar. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmo 150, versículo 6. Como atividade final dessa história, dessa lição, você pode então providenciar as cópias desse anjo. Você pode sugerir que elas pintem esse anjo, onde há embaixo esse texto bíblico que fala sobre a proteção de Deus através dos seus anjos. E elas então vão poder levar esse anjo para casa para explicar a lição que aprenderam hoje. Também, antes do final da lição, compartilhe entre elas, peço para que cada uma delas comente algum momento que elas se lembrem
em que Deus, em que o seu anjo as protegeu de algum perigo. Se porventura elas não lembrarem, mencione que desde bebezinho muitas vezes as crianças passam por perigos que nem percebem, mas o seu anjo está ali para as guardarem. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe as suas crianças e essa lição, e até semana que vem.